Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Como havia previsto Natã, a espada agora não se afasta da casa de Davi. Um filho dele, Absalão, faz uma rebelião contra o pai, reúne pessoas em torno de si, forma um exército e está para atacar Jerusalém, a fim de tomar o trono de seu pai Davi, e Davi foge. E foge porque tem medo que Absalão venha invadir a cidade e matar a todos, passando-os ao fio da espada. Davi tem consciência de que ele está sofrendo a consequência do seu pecado. Por isso ele caminha subindo o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços, em atitude de luto e penitência. E chora, e o povo que o acompanha também chora, com a cabeça coberta. Quando o rei chega a Baurim, aparece um homem chamado Semei, da tribo de Benjamim, da parentela de Saul, que começa a amaldiçoar Davi. Vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Tu estás entregue à tua própria maldade. Semei, lançando em rosto toda a atitude sanguinária de Davi, amaldiçoa-o, como diz, bem feito. Agora o teu trono será entregue ao teu filho Absalão. Mas Davi está escoltado por soldados, por oficiais à direita e à esquerda. E um dos homens de Davi, chamado Abisai, pede permissão ao rei para matar Semei. Mas Davi proíbe. Não te intrometas. Se ele amaldiçoa, porque o Senhor mandou maldizer Davi, quem poderia dizer-lhe, por que fazes isto? Se o meu filho, Absalão, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, quanto mais este benjaminita, que é Semei. Deixa que ele me amaldiçoe, conforme o Senhor permitiu. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria e me restitua a felicidade, a ventura, em lugar da maldição de hoje. Davi, portanto, resolve suportar com paciência as maldições, sabendo que isto pode servir de expiação pelos seus pecados. E enquanto ele chora caminhando pelo Monte das Oliveiras, ele bem pode ser comparado a Jesus, que no mesmo monte um dia iria angustiar-se pelos nossos pecados. O Evangelho hoje narra, segundo São Marcos, o episódio de um possesso de Gerasa ou Gadara. Há uma variante. A região fica a sudeste do Mar da Galileia e é uma região não habitada por judeus. Confira-se a criação de porcos. Os judeus não criam porcos. Naquela região há um endemoninhado que ninguém consegue controlar, nem sequer com correntes e grilhões. Ele anda pelas tumbas, pelos cemitérios, ferindo a si mesmo, gritando. E quando Jesus avista-o, diz: Espírito impuro, sai desse homem. O homem apavora-se. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião é o coletivo de anjos ou de demônios. Como aquele homem era possuído não só por um, mas por muitos demônios, a resposta, qual é o teu nome, foi esta: meu nome é Legião. Havia perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu: ide.
Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. O que espanta aqui é a quantidade de porcos. A manada era composta de mais ou menos 2.000 porcos. É muita coisa. Será que isso deve ser tomado ao pé da letra? Ou será que 2.000 era uma expressão para indicar muitos? Não sei. Seja como for, havia muitos porcos. E os porcos enlouqueceram e se precipitaram no mar e se afogaram e causaram prejuízo financeiro para os habitantes daquela cidade. Foram avisar aos habitantes 2 notícias, uma boa e outra má. A boa é que o homem que havia sido endemoninhado agora estava livre, bem vestido, em perfeito juízo. A notícia má é que os porcos haviam morrido. Tantos porcos. E os habitantes daquela região concentraram-se na notícia má. Não queremos ficar sem porcos. E rogaram insistentemente a Jesus que saísse, que abandonasse aquela região. Aquele que havia sido libertado da legião queria ir com Jesus, mas Jesus não deixou. Ao contrário, mandou que ele ficasse lá naquela região para ser um missionário. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E assim fez este homem. Passou a ser um evangelizador naquela região. Quando o demônio é expulso, algo de bom acontece. Quem gosta das algemas, dos grilhões, dos gritos, dos ferimentos com pedras, a expulsão do demônio parece uma coisa boa, mas a perda dos porcos é dolorosa. E ainda hoje, há pessoas que não querem os demônios, mas têm uma grande afeição pelos porcos. Chamam o padre para dar uma bênção na casa ou para fazer um exorcismo, porque a casa parece que está assombrada por espíritos impuros. Estão ouvindo vozes, barulhos estranhos. O padre deve ir lá para espantar o demônio. Mas quando o padre chega na casa, vê que lá existem porcos. Porcos não são demônios, mas são coisas que agradam ao demônio. O padre, ao chegar à casa, vê uma ferradura na porta. Ferradura é sinal de superstição, de pecado contra a fé. E o padre diz: eu não posso abençoar esta casa enquanto esta ferradura estiver aí, porque isso é um sinal exposto de um pecado. Entrando na sala, ele vê imagens imorais na parede. Como eu posso abençoar esta casa se vocês colocam esses quadros imundos aqui? E chegando mais adiante, ele encontra DVDs, vídeos, ou seja lá o que for, cheios de imoralidade e pornografia. O padre diz: eu posso até abençoar esta casa, mas vamos ter que destruir os porcos. E aí quem chamou o padre diz: ô padre, eu vim aqui para você tirar os demônios da minha casa, mas os porcos são meus. Quando nós somos batizados, nós não renunciamos apenas a Satanás. Qual é a fórmula? Renuncio a Satanás, mas não é suficiente. A todas as obras de Satanás e a todas as seduções de Satanás. Ou seja, além de Satanás, renunciamos aos porcos, que não são Satanás, mas agradam a Satanás. A nossa renúncia tem que ser completa. Não podemos esperar bênçãos de Deus enquanto temos afeição pelos pecados. Enquanto quisermos fazer uma conciliação entre a expulsão do maligno e a presença do pecado que o maligno gosta, ou das coisas que levam ao pecado, estaremos incoerentes. Os habitantes de Gadara ou Gerasa fizeram isso. Mandaram que Jesus fosse embora para não causar prejuízo a eles. Nós não devemos imitá-los. Devemos dizer: Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás e a tudo aquilo que pertence a Satanás, as suas obras, as suas seduções, para pertencer totalmente a Ti. E para que esta pertença seja perfeita, eu me entrego a Ti pelas mãos de Maria.
Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.